Olá, pessoal. Para a construção de gráfico de funções afim, é importante que vocês saibam que o gráfico de uma função afim vai ser sempre uma reta, ok? Existe uma demonstração que é bem simples de ser feita, eu farei em próximos vídeos. Contudo, nessa videoaula aqui eu vou mostrar para vocês os passos para que você possa construir o seu gráfico e depois eu faço a demonstração, tá? Como o gráfico de uma função afim vai ser sempre uma reta, então basta que você localize apenas dois pontos, porque os pontos de uma reta são colineares, tá ok? Se os pontos de uma reta são sempre colineares, isso me permite, na construção de um gráfico de uma função afim, apenas ter dois pontos, porque todos os outros pontos estarão sobre essa reta também, ok? Eu trouxe aqui para a construção de um gráfico de uma função afim, a função f de x igual a 3x menos 1. E qual que vai ser a dica que eu vou dar para vocês aqui? Em uma reta existem infinitos pontos, porque o domínio da nossa função afim é um domínio real, ou seja, existem infinitos números. Então, existem infinitos pontos aqui que você poderia calcular para a construção do seu gráfico. Só que eu estou aqui para ajudar vocês e eu vou dar exatamente aqui os dois pontos que vocês precisam localizar para que isso facilite para você na construção do seu gráfico, ok? Então, fique até o final. Quais serão esses pontos que eu vou dar para vocês? Um ponto é grátis. É o ponto mais simples que você precisa ter. O ponto que vai ser exatamente B. Como assim B? Quando você calcular o f de zero, tá? Quando você calcular o f de zero, isso aqui vai zerar e vai sobrar somente essa parte aqui. E essa parte é exatamente o valor do termo independente, do termo que é constante, que sempre vai ser menos 1. Então, você localizando o A e o B, no caso aqui, eu já vou aproveitar essa aula aqui que eu localizei o valor de B e vou localizar também o valor de A. A é igual a 3. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto, tá? O valor de B vai ser também um ponto. Eu vou fazer a conta aqui embaixo para que vocês vejam. Quando você calcula o f de zero, ó, quando o x é zero, você calculando o f de zero, vai ser 3 vezes zero, porque você vai colocar no lugar do x ali o zero, vai fazer a substituição também. Calculando o f de zero é exatamente menos 1, porque 3 vezes zero é zero. Então, f de zero dá esse menos 1 aqui. Onde é que está o menos 1? Aqui no eixo Y, o menos 1 está bem aqui assim. Se você for fazer, colocar aí as escalas e unidades de medida, o menos 1 está bem aqui. Lembrando que esse ponto aqui é x0, tendo como imagem aí o menos 1. Tá? Esse aqui é o ponto. Aqui é a origem, então o ponto está exatamente aqui assim. Então eu vou fazer o ponto de vermelho. Deixa eu fazer o ponto. Não, vou fazer o ponto com a cor preta aqui, que fica mais destacado. Né? Já estou usando vermelho. Esse aqui é o meu primeiro ponto. O ponto quando x é zero. Qual que vai ser o outro ponto que é importante, né? Que vou dar até a dica para vocês aqui. Eu vou apagar aqui, porque vocês podem voltar o vídeo, né? E verificar como é que eu encontrei esse ponto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou calcular quando o f de x é zero. Lembra-se disso? Isso aqui é exatamente as raízes da função. Quando f de x é zero, eu encontro então um valor para x, e esse ponto vai estar exatamente sobre o eixo das minhas abscissas, tá? Calculando isso aí, x vai ser exatamente igual aí a 1/3, né? 1/3. Se eu utilizar a mesma unidade de medida e dizer que o 1, né? Se eu dizer que o 1 também está aqui, 1 dividido por 3 dá 0,3. Então, eu vou dividir isso aqui em 3 partes aqui, vai estar bem aqui esse ponto, né? O ponto que eu acabei de calcular. Quando o y é zero. Esse ponto aqui é quando o y é zero. E eu encontro, então, o ponto 1/3 e 0 ali. Você encontrou seus dois pontos, basta que você trace uma reta sobre eles, tá? Essa reta aqui é exatamente o gráfico dessa função, tá? Um gráfico crescente, você pode fazer as contas que você vai verificar. Mas na próxima aula nós vamos construir um outro gráfico.